Já coloquei, vamos começar então a aula 3, né? Nós estamos falando sobre as disciplinas espirituais, tá? Então nós precisamos ser crentes disciplinados. Não adianta ser convertidos, nós precisamos ser convertidos e disciplinados. Os discípulos de Cristo, eles seguiram uma disciplina. Então, quando eles começaram a ser discipulados por Cristo, Cristo começou a colocar no prumo. Peraí, eu vou ensinar para vocês como é que vocês devem se portar diante de Deus. Como é que vocês devem viver a sua vida cristã a partir daqui. Então, discipulado é isso. É ensinar como você vai se disciplinar a tua vida cristã em relação a Deus. Então você não vai poder mais andar como você andava, não vai poder falar mais como você falava, não vai poder pensar mais como você pensava. Então, Deus irá mudar toda a sua forma de viver. Então, Ele vai alterar aquela maneira que você pensava torta, Ele vai arrumar. Qualquer criança de escola dominical aprende duas coisas, duas disciplinas primárias, né? Que é a leitura da palavra e a oração. Isso aí a gente aprende lá pequenininho, quando entra na escola dominical, as professoras já vão nos discipulando para a gente aprender isso. Esse é o básico. Então, todo cristão, ele tem que, não é se eu tiver vontade, se eu tiver tempo, se eu quiser, não. Todo cristão tem que ler as Escrituras, pelo menos ouvir, né? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, às vezes a pessoa não sabe ler, mas ela vai ouvindo, ou nas pregações, ou nos ensinos da palavra, então ela vai aprendendo, né? Mas ela tem que ter esse contato com as Escrituras. Quanto mais ela souber das Escrituras, quanto mais ela vai saber como se portar na presença de Deus, qual é a vontade de Deus. Deixa eu falar assim, eu não sei qual é a vontade de Deus. Olha se você não sabe. Você não lê as Escrituras, você não vai saber nunca. A vontade de Deus está nas Escrituras. Você quer saber qual é a vontade de Deus na tua vida? Leia as Escrituras. A Bíblia, descobriu. Não é secar, tem segredos. Não tem segredo nenhum. Todos os segredos já foram revelados. Tudo estava em secreto, que foi para nossa edificação, já foi revelado. Não tem mais nenhum segredo de como eu devo me portar diante de Deus. Então, a minha vida cristã não tem segredo. A chave para o conhecimento do casamento perfeito e blindado. Não tem. Está lá na Bíblia. Se não leu como está lá, não adianta. Não adianta a blindagem que não vai rolar. Né? Então, primeira coisa, Escritura. Segunda coisa, oração. Então, se eu digo que eu tenho intimidade com alguém e eu não falo com esse alguém, o que acontece? Não tem diálogo. Se eu não falo com meu Deus, como é que o diálogo? O que é o diálogo? A oração é o diálogo, já não é o monólogo. A gente tem mania de orar, falar, e ok. Não. A oração eu falo com Deus, mas eu tenho que esperar a volta. Eu tenho que esperar que Deus fale comigo. De alguma maneira Ele vai falar. Deus sabe como falar. Ele vai falar. Isso aí é certeza. Quanto mais você vai falando com Deus, mais você vai ter intimidade com Ele, mais os teus ouvidos vão estar aguçados, mais você vai reconhecer a voz do pastor. Ele fala assim, eu não sei quando Deus está falando comigo, eu não sei. Impossível, porque você atendeu o primeiro chamado lá na tua conversão. Você escutou aquela voz na tua conversão. Você foi se converteu a Cristo, porque Ele te chamou e você reconheceu a voz do pastor. A partir dali é a mesma voz. Toda vez que Ele te chamar, você vai saber que é aquela voz. É a mesma. Agora, por que é que eu não escuto aquela voz, então não consigo mais decifrar aquela voz do início? No meio do caminho, como diz Drummond, havia uma pedra no meio do caminho.
Não, você tropeçou em algum momento da sua vida, você tropeçou. Eu estava vendo na internet uma moça que faz caminhada nas montanhas, e ela estava caminhando nas montanhas e ela viu uma ovelha num charco de lodo. Estava presa, totalmente presa no pescoço, e ela foi lá para tirar a ovelha. Aí ela fez um esforço tremendo para tirar aquela ovelha, né? E depois que tirou a ovelha, ela estava toda negra, aquele lodo, ela foi, levou até o riozinho, limpou ela toda bonitinha, tirou aquele bando de sujeira, porque ela não conseguia nem se movimentar. E tomou cuidado para tirar a ovelha o mais longe possível daquele lodo, porque ela ia botar para lá. Ela estava querendo correr da mulher para botar para o lodo de novo. Por quê? Por que a gente faz isso? A gente esquece que é o pastor que nos limpou, tirou, tirou daquele saco de lodo. Aí a gente quer voltar para lá de novo. Essa é a tendência de quando eu não escuto mais a voz de Deus. A tendência é eu me afastar dele e eu voltar para onde eu saí. Isso é o perigo. Então, duas disciplinas que você tem que ter durante a sua vida. A da palavra, oração. Isso é a coisa mais antiga e mais primária que a gente aprende na igreja. Mas a gente faz muito pouco. Não vou nem falar que não faz. Vou falar que faz muito pouco. Por quê? Eu não tenho tempo. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada do que está lá. Eu não leio a Bíblia porque... Então a gente está sempre dando desculpa. A gente está sempre... não oro, eu não oro. E uma coisa, eu não tenho tempo para oração. Trabalho muito. A gente está sempre colocando uma desculpa para não fazer aquilo que a gente precisa fazer. Porque o dia mal vai vir. Para todo mundo. O dia mal vai chegar. E se você não for um cristão disciplinado, quando o dia mal chegar, vai pegar você de calças curtas. Com certeza. E você não vai saber o que fazer. Se a tua primeira tendência, quando acontece alguma coisa mal, vou pedir oração, tá ruim. Essa tem que ser a segunda. A primeira é, eu vou orar. A segunda é, vou pedir oração. Porque você já tem o que você precisa na sua mão. Deus já colocou na tua mão o que você precisa. Está na mão do outro. Na sua mão. Né? Então, quem falou para Moisés? Moisés, o que você tem na tua mão? Usa isso que você tem na tua mão. Já te dei. Agora você fica esperando o outro. Né? Complicado. Ok. Terceiro é o de hoje. Jejum. Outra coisa que a gente nos faz. Olha, deixa eu chegar lá. Então, o jejum é a terceira. Tem mais disciplinas espirituais, mas a gente não vai abordar muito, né? Tem umas bem mais diferentes. Jejum. O que é jejum? O jejum agora está muito na moda, né? Ficou muito na moda essas pessoas que fazem jejum intermitente, jejum não sei do quê. Agora o jejum parece que virou a solução para a humanidade. A sociedade ela descobriu que há uma coisa no jejum que te deixa mais disciplinado, né? Em relação à tua vida física, né? Não física. Isso, os hindus, os palestinos, os orientais já sabiam há séculos já. Este uso do jejum para fins físicos, isso eu já sabia. O que a gente vai tratar aqui não é de efeitos físicos, mas sim espirituais. Então isso aí é para ajudar a sua vida espiritual. É para te colocar numa disciplina maior e para você ter um preparo maior na cristã. Então, jejum não é regime. Tá? Então não adianta falar assim, eu vou jejuar hoje, não vou comer nada hoje, não vou beber água, aí vai lá maratonar a série. Não adianta. Isso não é jejum. Né? Isso é outra coisa. O jejum ele tem que estar unido com esse lado espiritual. Né? E
O André fez a apostila, ele colocou aqui algumas opiniões, né, sobre escritores que dizem que não, o jejum saiu da pauta evangélica. Né? Você não ouve ninguém ensinar ou pregar, falar sobre, raramente, é uma raridade muito grande, deve haver em algum lugar, mas a gente não sabe onde. Porque ele saiu um pouco da igreja. A igreja ela não quer jejuar. Por quê? O jejum ele provoca na gente reflexão. O jejum, quando você faz, você está ligado em Deus, você está sem comer, você está sem ver televisão, sem Facebook, sem WhatsApp, sem Instagram. E aí você está focado em Deus. E naquele momento, você vai tirar para reflexão com Deus da sua vida, dos seus propósitos, do que Deus estabeleceu para a tua vida e você não está cumprindo. É um momento de você pedir perdão, de se aconselhar com Deus, enfim, várias coisas. Tanto é que nas escrituras havia só um momento inicial de jejum que era no dia do perdão. Então a nação de Israel ela foi convocada por Deus para fazer um jejum para se humilhar diante de Deus. O jejum é uma humilhação. Você vai ficar em atitude contrita perante Deus, né? Então você vai mortificar a tua carne e você vai falar com Deus nesse momento. Então você vai, em consequência, quando eu falo com Deus, eu enxergo o quê? A minha pequenez, eu enxergo a minha fragilidade. Eu, em contraposição a Deus, eu me descubro pequeno e vejo a imensidão de Deus naquele momento. Então, é um momento que você tira o judeu tirava, né, para refletir sobre o que ele tinha feito durante todo aquele ano, e era o dia do perdão, que eles tinham que focar no que tinha feito errado durante aquele ano inteiro, para ver se acertava no próximo, etc. Né? Então, o jejum ele não é uma coisa agradável. Ele pode se tornar uma coisa agradável, mas no primeiro momento ele não é agradável. Porque você vai ficar sem comer, você vai ficar sem as coisas que você gosta, você vai ter que se isolar de preferência, você não pode fazer um jejum trabalhando, né? Quer dizer, pode. Deve? Não. Tem que ser exclusivo, o jejum tem que ser exclusivo. Você quer fazer um jejum? Então você tem que dar exclusividade para Deus, tem que ter um horário certo e assim por diante. Então ele fala que ele não vê nas igrejas de uma forma geral o ensino do jejum. Né? Lá em Levítico 16, 29 e 31 é o texto que eu falei sobre o dia da expiação em Yom Kippur. Tá? Quem quiser anotar, o texto é Levítico 16, 29 e 31, 23, do 27, do 26 ao 32 também. Tá? São os textos em que Deus convoca um jejum anual. Todo ano, pelo menos uma vez, tinha que se fazer um jejum na nação de Israel. Oi? Levíticos 16, versículo 26 e 31, e 23, capítulo 23, 26 a 32. Tá? Depois vocês vão ler tudo em casa e fala sobre isso. Então, não há uma obrigação, né? Não vou dizer que é mandamento, não, é uma obrigação de se fazer jejum. Depois eu tenho até uma teoria do que o jejum subiu da nossa disciplina espiritual, mas é uma coisa que eu estava pensando em casa, falando com Deus, e Jesus depois vai falar na frente, porque também. E depois, durante o exílio, houve 4 momentos em que também se pedia jejum. Tem vários momentos na Bíblia em que o jejum apareceu de novo. Por quê? Porque os judeus estavam passando por aflições. Geralmente, quando a gente vai fazer jejum, quando não dá problema. Quando é que eu vou fazer jejum hoje em dia? Eu acordo hoje de manhã cedo e falo, vou fazer jejum. Não acontece isso. Agora, eu perdi emprego. Vamos fazer um jejum, a ver o que Deus vai fazer. Tem pessoas doentes em casa. Jejum na cabeça. Aí eu começo a pensar no jejum.
Porque aí eu quero uma resposta de Deus, eu quero uma direção de Deus, eu quero uma intervenção divina, e aí eu vou jejuar, né? Então, depois lá na frente eu também vou falar sobre o jejum, o propósito, jejum com propósito. Tá? Então, no Antigo Testamento tinha esta conotação, né? O jejum como momento de aflição. Então, tinha um momento de aflição. Davi fez jejum por causa do filho, né? Também. Então, geralmente, quando você vê um jejum na Escritura, ninguém fez um jejum espontaneamente porque queria estar com Deus, se alegrar com Deus e ser feliz. Não. É sempre na base do empurrão, né? Por isso que o nosso jejum hoje não pode ser a base do empurrão. Tá? Se tiver, ok, também está valendo, mas de preferência, se você puder fazer um jejum para estar com Deus, melhor ainda. Sem motivo nenhum, não vou pedir nada, não quero saber de nada, não quero resposta de nada. Eu simplesmente separei um dia para jejum para estar com Deus. Esse é o ideal. Isso aí a gente chega lá mais para frente, quando a gente está bem mais assim, evoluído, aí a gente chega lá. No começo a gente vai no tapa mesmo. É só interessante, na hora da angústia. Né? Deus é presente na angústia, ok? Estou angustiado para trás, meu Deus. Então, esses jejuns todos no Velho Testamento eram por um motivo muito grave, né? E houve uma tentativa dos rabinos, dos fariseus, etc., de colocar o jejum como se fosse uma coisa obrigatória, né? Uma coisa mandatória, um mandamento de Deus. Não é, mas não é. Deus não fez isso como mandamento. Ele não falou, você tem que jejuar, senão você quebrou os 10 mandamentos. Não tinha. O que acontecia? Como raciocinar? Havia jejum. Eles faziam jejum. Tá. Para eu fazer o jejum, qual seria o melhor dia para a gente fazer um jejum? A gente, hoje? Final de semana, da sua folga. Qual era a folga do judeu? O sábado. Então houve uma tentativa de unir o jejum ao dia de sábado, assim tornaria ele uma parte do mandamento. Porque o judeu trabalhava muito, folgava no sábado, e a única maneira de ele fazer um jejum realmente de 24 horas, integral, sem trabalhar, sem fazer nada, era no sábado. Só que no sábado não havia proibição de comer, porque havia a proibição de cozinhar, acender fogo, fazer movimentação, fazer trabalho dentro de casa, não se varria a casa, não se lavava a louça, não se fazia comida. O que você comia no sábado era o que você fez na sexta. Então, como não havia proibição de comer, então também não dava certo. Então, o que os fariseus faziam? Eles tinham 2 dias na semana que eles faziam o jejum. Geralmente era segunda e quinta, uma coisa assim. Eu estava lendo sobre isso. Mas o fariseu, a gente tem que lembrar, o fariseu ele era um sacerdote. Então o sacerdote, o trabalho dele era servir no templo, era servir. Ele podia fazer jejum se ele quisesse a semana inteira. Então o trabalho dele era o sacerdócio. É que nem se o pastor, se o pastor quiser fazer jejum na semana, ele pode fazer jejum. Porque o trabalho dele é um ministério, mas o nosso não é. Eu não posso fazer jejum no meu trabalho. Como é que eu vou falar com o patrão? Olha, eu não vou ir hoje porque hoje é jejum. O que é tratamento de golpe também, né? Então, é aquela festa. Eu vou jejuar assim, ó, beleza, toda semana. Então não dá. Porque você tem que ficar focado. Né? Agora, tem momentos de desespero da vida que a gente passa que você não vai esperar o sábado chegar. Você precisa de uma resposta agora e você jejua trabalhando. Eu já fiz isso. Eu ia trabalhar, mas estava jejuando e seja o que Deus quiser. Porque é o que a gente pode fazer. É a nossa realidade. E Deus recebeu e me respondeu. Né? Então, há momentos que você precisa também. O jejum não tem uma coisa hermética. A gente ensina a melhor maneira, mas não tem uma coisa hermeticamente fechada, acabada. Você tem que fazer jejum assim. Não. Você vai fazer. Quando você for fazer jejum, você vai combinar com Deus.
que você vai fazer vai ser combinado com Deus. Não é comigo, não é com o vizinho, não é com o irmão, não é com o pastor. Você vai falar, Deus, eu vou fazer um dia, eu vou fazer meio período, eu vou fazer uma átila no beber água. Eu vou combinar com o beber água. Vai ser 3 dias, você vai decidir. É você e Deus. Então isso aí não tem nada, não tem uma coisa definida, tem que ser assim, tá? Tem essas coisas radicais. Então o jejum ele não é obrigatório, tá? Mas Jesus vai ensinar sobre o jejum. Então se Jesus ensina sobre o jejum, e se Jesus fez o jejum, nós temos que ser imitadores de quem? De Cristo. Se eu tenho que ser imitador de Cristo, eu vou fazer o que ele fez. Ele jejuou, então eu também farei. Tá? Não é nada de dizer, não é obrigatório. Eu estava vendo uma live, um podcast, vai estar na moda podcast, do Subirá, o seu Subirá, e ele falava isso, né? Que não é obrigatório, mas a Bíblia diz que Cristo fez. E ele diz, olha, quando o noivo for tirado, vocês vão jejuar. Então, ele está falando, vocês vão jejuar. A igreja tem que jejuar. O apóstolo Paulo jejuou, está lá, Pedro, os apóstolos, todos jejuaram. Então, há aí uma verdade bíblica e um ensinamento espiritual para a gente fazer. É necessário fazer, tá? Mateus 6,16 fala isso, de Jesus ensinando. Quando vocês jejuarem, vamos ler o texto, né? Ele está falando sobre como os fariseus jejuavam e como a gente não pode imitar os fariseus. Eles jejuavam de uma forma errada, tá? Então é Mateus 6,16. Aqui. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em seu secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, o jejum não é para você chegar com aquela cara de triste, de fome. Não é para fazer isso que vai ter jejum, você sabe que está jejuando, porque é uma tristeza infinita, né? Ele já vem, já não pode, você tem que lavar o rosto, tem que ficar bem arrumadinho, bonitinho, para ninguém perceber, tá? E não precisa tocar trombeta, falar, eu estou jejuando, olha, não liga para mim que eu estou jejuando. Não faz, estou jejuando, não precisa falar para ninguém. Agora, tem momentos que você pode falar, você está na sua casa, você vai fazer um jejum, e aí a tua mãe faz aquela comida maravilhosa. Depois você faz um jejum, aí aquela comida sensacional, aí ela fala, vai comer? Não, já almoçou. Não vai almoçar? Você, não, não vou almoçar. Mas tem que almoçar, porque eu fiz isso. Não, aí você tem que contar para ela.